Opa, gente, eu sou Marcelo Andreatta, professor da Escola de Direito Educacional. Tudo bem com você? Nessa aula, eu pretendo explorar extensamente a questão do assédio moral. Em razão de muitas perguntas recebidas pela ED, em razão de uma série de narrativas que a gente recebe aqui e acolá, eu acredito que discutir assédio moral nos tempos atuais é muito importante. E aí, assim, eu quero compartilhar com você o suprassumo do assédio moral. Eu quero que você compreenda o que é assédio moral, quando se verifica concretamente assédio moral e o que fazer para evitar. Gente, em um cenário de desemprego, em um cenário de precarização das relações de trabalho, o assédio moral prevalece. Quanto mais inseguro estão os professores da rede privada, estão os professores da rede pública em razão de uma série de questões de gestão aí que a gente verifica aqui e acolá, quanto mais inseguros os professores estão, mais é possível que o assédio moral se estabeleça. Então, eu quero compartilhar com você, tranquilamente, sem aquele vocabulário jurídico duro, sem aquela discussão jurídica que afasta os não iniciados nas letras do direito. Num vocabulário tranquilo, eu quero explicar o beabá do assédio moral, chamando a atenção para a questão escolar, chamando a atenção para a realidade em que nós todos estamos inseridos. Porque a gente costuma dizer, quem acompanha a ED sabe bem disso, que o direito serve para nos ajudar, para nos dar suporte, para contribuir para o nosso trabalho. Essa é a leitura que a gente tem do direito e por isso que a Escola de Direito Educacional está comprometida a produzir conteúdos que sejam condizentes, que deem suporte ao trabalho pedagógico. Antes de iniciar essa aula, eu convido você a curtir nosso canal. Curta o nosso canal aí, Escola de Direito Educacional, porque isso não tem nenhum gasto, nenhum investimento de sua parte e a gente tem um retorno dessa interlocução fraterna e crescente que temos feito aí Brasil afora. Outro pedido ou convite é baixe o nosso e-book. O nosso e-book está nas redes sociais, está no Instagram, está no Facebook e ele é muito importante porque ele explora 34 questões práticas analisadas à luz do direito, além de também conter um artigo sobre judicialização da educação. Fica o convite, curta a nossa página, curta o nosso canal e baixe o nosso e-book, eu sei que você vai gostar. A gente está trabalhando bastante para tornar esse trabalho, essa aproximação com o mundo do direito mais leve, mais tranquila, porque eu particularmente estou convencido que nós temos a obrigação de nos apropriarmos dos fundamentos jurídicos do nosso trabalho. Essa é a nossa chamada, eu tenho convicção da relevância disso e você, ao longo dessa aula, vai perceber que como eu não sabia disso, como ninguém me explicou o que era assédio moral, enfim, caminhe comigo, corta para mim que vocês, eu tenho convicção, vão gostar, vai valer a pena. Enfim, assédio moral. A aula de hoje eu vou organizar a partir de 3 grandes momentos. Em um primeiro momento eu quero definir assédio moral para você. Você, professor, professora, certamente não se debruçou sobre o que o direito diz sobre assédio moral. É isso que eu vou fazer. Eu quero apresentar para você um conceito e uma fundamentação. Em um segundo momento eu quero compartilhar com vocês alguns cases, 2 cases concretos, vivenciados por professores no ambiente escolar e que foram objetos de análise do judiciário. Retirei 2 casos do Tribunal Regional do Trabalho, vocês vão entender o caso, eu vou descrever o caso para vocês, e aí a gente consegue concretamente imaginar o que significa o assédio moral. Quando a gente verifica em concretamente o assédio moral. Então, o segundo momento eu vou explorar 2 casos bem peculiares que envolvem assédio moral. E o terceiro momento, eu resguardei para compartilhar com você algumas questões envolvendo o assédio moral do ponto de vista do professor. Então, se você acredita que está sofrendo assédio moral, eu vou compartilhar algumas leituras, vou compartilhar algumas dicas do que fazer para
dar conta, para enfrentar essa realidade perversa e que deve sim ser rechaçada por todo mundo que quer, enfim, viver com tranquilidade. Gente, essa discussão é importante porque o assédio moral no mundo do trabalho não pode ser visto como um mero dissabor. Nós não temos a opção de não trabalhar. Quando você, professora, quando você, professor, escolheu o exercício da docência como profissão de vida, você escolheu por uma vontade, eventualmente por uma vocação, mas você não escolheu essa área de trabalho porque você está afim de dar aula, você simplesmente gosta de dar aula. Você escolheu porque você precisa dar aula. O número, o percentual da população que trabalha sem precisar é muito pequeno. Na realidade, 90 e tantos por cento da população brasileira e mundial trabalha por necessidade. E nesse contexto, quando a gente se defronta com o assédio moral, nós estamos nos debruçando, nós estamos diante de um fenômeno perverso, porque o sujeito que sofre o assédio moral não tem a alternativa de não sofrer. Ele não está sofrendo o assédio moral por uma opção dele, é por uma necessidade. Por quê? Porque ele trabalha em razão de uma necessidade, a necessidade de sobrevivência. Essa é uma preliminar importante porque algumas pessoas podem sugerir: não está satisfeito com o seu trabalho, procure outro. Como se a questão fosse simples assim. Não é simples assim. Então, quando a gente estuda, quando a gente discute assédio moral, nós estamos diante de uma realidade grave, da qual, regra geral, o trabalhador tem muita dificuldade de se desvencilhar. Perfeito? Então vamos lá. Conceituação, feitas preliminares, uma conceituação de assédio moral. Vamos para o primeiro ponto. A partir da conceituação, nós vamos dar sequência a um aprofundamento a respeito do assédio moral, mas eu quero chamar a atenção para um conceito preciso, iniciando, dizendo para você o que não é assédio moral. Então, ao invés de eu te contar o que é assédio moral, eu inicio essa conversa, eu inicio essa aula dizendo o que a gente não pode confundir com assédio moral. E a resposta é muito simples. Gente, uma discussão pontual, uma animosidade em uma reunião específica, uma controvérsia a partir de um determinado fato, não pode ser confundido com assédio moral. Porque se nós fizermos isso, nós estamos banalizando o instituto do assédio moral, 1, e 2, o assédio moral tem como uma de suas principais características perdurar no tempo, ter algum lapso temporal relativamente extenso, de aflição, angústia, enfim. Então a gente não pode confundir assédio moral com dissabor, com discussão, mesmo com alguma agressão verbal pontual. Essa é a primeira distinção. Então, não pensem que em razão de um ponto, de um fato específico, de uma discussão em particular, vocês estão sofrendo assédio moral. Ou vocês estão cometendo assédio moral. Um mero estresse e um desentendimento pontual não se confundem com assédio moral. Agora, Marcelo, vamos lá, vamos para uma conceituação precisa, vamos pontuar o que é assédio moral. Para fazer essa reflexão, para fazer essa conceituação, eu convido vocês a refletir comigo acerca das expressões, das palavras, dos conceitos que eu extraí da doutrina, que eu extraí dos materiais que abordam esse assunto, que abordam o tema assédio moral. Vejam bem, se vocês estão anotando em algum bloco, se vocês estão anotando no Word do computador, se vocês estão com alguma caneta aí, anotem e reflitam sobre as seguintes expressões que eu extraí da boa doutrina, que eu extraí dos livros que exploram o tema assédio moral, que esse é o bom indicativo para nos aproximarmos de uma conceituação. Compreendido? Então, ouçam as seguintes palavras. Primeira, conduta abusiva. Segunda, e eu não vou ficar rolando aqui, então, conduta abusiva, abuso de poder, psicologia do terror. Vejam bem, sublinhe, psicologia do terror, psicoterror, pressão psicológica contínua, guerra psicológica,
comunicação hostil, agressão direta ou velada, isolamento, manipulação perversa, humilhação, desprezo, maltrato e rejeição. Essas foram algumas palavras extraídas dos livros que informam, que explicam o tema assédio moral. Vejam bem, nenhuma palavra aqui é leve, né? Nenhuma palavra aqui se refere a flores. Nós estamos falando aqui de questões graves. Vejam bem, comunicação hostil, guerra psicológica, pressão psicológica contínua, psicologia do terror. Ou seja, nós estamos diante aqui de um verdadeiro inferno vivenciado pelo professor, pela professora, vivenciado pelo trabalhador. E vivenciado a partir de uma realidade hostil crescente, na qual a vítima nada tem a fazer. Gente, tem poucos materiais, tem poucas aulas sobre assédio moral, mas existem alguns depoimentos aí que a gente encontra com certa facilidade. Em regra, o que a gente verifica dos relatos, seja nos relatos judiciais, seja nos depoimentos que a gente encontra aqui e acolá, é a expressão: aqueles episódios mudaram a minha vida. Eu vou repetir. Quando nós estamos ante ao fenômeno do assédio moral, nós estamos diante de um fenômeno que muda a vida do sujeito. Porque boa parte da nossa vida a gente passa no mundo do trabalho. Eu sei aqui que vocês, ao ingressar no ambiente escolar, não imaginaram passar por circunstâncias e dissabores como o assédio moral. Mas é bom entender o que isso significa, porque eu tenho sustentado que nós temos que conhecer os nossos direitos para titularizá-los com força. Hoje, gente, eu não admito que um professor e que uma professora sofra silenciosamente assédio moral. Eu acredito que o professor e que a professora devem tomar as providências necessárias para superar esse drama, porque nós estamos falando da nossa vida. E a vida é só uma, gente. Claro, eu trago aqui o Vinícius de Moraes, né? Diz que a vida é só uma, que se alguém acredita em outro, que traga aí uma declaração assinada por Deus, registrada em cartório, dizendo que tem vida lá, além dessa. Mas assim, ó, brincadeira à parte, nós temos que viver bem a nossa vida, nós temos que ter o direito de exercer o nosso trabalho com dignidade. Então, não é crível, não é admissível eu estou ao lado do professor, da professora, que vive uma situação dessas e se vê constrangido a tomar qualquer providência. Por quê? Porque viver a partir de um contexto laboral de rejeição, de maltrato, de desprezo, alguns episódios que a gente visitou em decisões judiciais, de a professora não ter sequer as informações de uma reunião pedagógica, não ter sequer a informação que haveria uma reunião sobre a questão disciplinar, por exemplo. Então, professora simplesmente rechaçada do contexto pedagógico. Tudo isso diz respeito a uma comunicação hostil, tudo isso diz respeito, em última análise, a assédio moral. Nós temos que entender esse fenômeno para poder fazer frente a essa realidade. E aí agora vamos fazer uma conceituação bem precisa. Convido você a pegar uma caneta, anotar o que significa assédio moral, porque daqui a pouco você não está passando por isso, mas em uma conversa com os colegas, mas em outras circunstâncias, alguém pode lhe questionar a respeito e aí você vai ter o conceito claro, não é um conceito muito complexo, mas é um conceito que a gente deve sim ter clareza para se apropriar. Vamos lá. É um conceito. É uma conduta. Vejam bem, anotem aí o conceito de assédio moral. Assédio moral diz respeito, assédio moral é uma conduta deliberada e intencional com o objetivo de atacar a vítima na sua autoestima, desgastando-a, humilhando-a, desestabilizando-a no seu ambiente de trabalho. Então, vejam bem, sublinha aí, é uma situação que se prolonga no tempo. E essa prática, ela não ocorre apenas entre superior e hierárquico e entre subordinado. Essa prática também ocorre entre subordinado e superior hierárquico. Essa prática não ocorre somente entre colegas de profissão, ela pode ocorrer no âmbito da escola, exemplo, entre um pai, uma mãe e o professor. Então, nós temos aqui alguns elementos
claros que definem assédio moral. O primeiro é uma intenção deliberada. Segundo, ela deve se prolongar no tempo. Existem autores que afirmam que o assédio moral apenas se configura quando nós nos deparamos com 4, com 6 meses. Mas isso é relativo. O que importa é que deve se prolongar em um determinado lapso de tempo. Eu, por exemplo, entendo que 1 mês e meio de agressões, de hostilidade, de violência verbal, de exclusão, de sujeição, de desprezo, 1 mês e meio, me parece evidente que estamos... que um sujeito que sofre por 1 mês e meio esse tipo de situação, ele passa por um quase indiscutível assédio moral. O que importa aqui é que não é pontual, se prolonga no tempo. E o que importa aqui é que é uma conduta intencional. A conduta que diz respeito ao assédio moral é a conduta intencional e deliberada de agredir e de atacar a vítima e atacar a sua autoestima, desgastando-a, humilhando-a e desestabilizando-a no seu ambiente de trabalho. Perfeito? Então, entendido um conceito claro sobre o assédio moral, vocês percebem que num contexto de precarização das relações de trabalho, vocês percebem que num contexto de crescente desemprego, o assédio moral tende a ter mais eventos, tende a aparecer mais, perfeito? Por quê? Porque as pessoas estão mais desestabilizadas, estão menos seguras, e isso é uma condição propícia para o abuso de poder do empregador. Então, entendido o que é assédio moral, vamos entender a fundamentação jurídica do assédio moral. E aí, assim, eu quero explicar para vocês por que o assédio moral é ilícito, é uma conduta ilícita e rechaçada pelo mundo do direito. É esse o meu objetivo nesse primeiro momento ainda, nós ainda estamos naquele primeiro momento que pretende definir assédio moral, e eu quero explicar para vocês a fundamentação jurídica que o legislador produziu e que o Poder Judiciário adota quando condena o empregador em razão de assédio moral. Então, qual é a fundamentação jurídica? Peço que vocês anotem, se quiserem anotar, em 2 grandes frentes. Primeira frente, dignidade da pessoa humana, a dignidade do trabalhador. Gente, o fundamento jurídico em que se assenta o assédio moral, em última análise, é a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado de Direito. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 1º, inciso 3º, elencou como fundamentos do Estado brasileiro a dignidade da pessoa humana. E é nesse ponto, é nesse fundamento maior que o Poder Judiciário alicerça as suas decisões quando enfrenta a matéria assédio moral. Portanto, assim, eu sei que dignidade da pessoa humana é uma expressão muito genérica, é uma expressão quase filosófica, e que por vezes o professor ou a professora pode pensar, não, mas Marcelo, onde é que eu aperto a dignidade da pessoa humana? Como é que eu, em concreto, verifico que ela foi afrontada? Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, a dignidade da pessoa humana é o fundamento de grande parte, se não da totalidade das decisões que enfrentam o tema assédio moral. Então, não é filosofia, não é sociologia, dignidade da pessoa humana é direito. E é direito firmado na Constituição Federal. Então, claro que ante esse quadro de escalabro que o Brasil vive, a gente não sabe para que lado vai, a questão da educação, ela está quase à deriva, a gente acha quase uma poesia o que eu estou dizendo. Mas eu sugiro vocês visitarem as decisões judiciais sobre assédio moral. Vocês verificarão que o fundamento da decisão, o fundamento maior das decisões é a dignidade da pessoa humana. E aí eu entendo que vocês vão me perguntar, mas Marcelo, o que é a dignidade da pessoa humana? Excelente pergunta. Eu vou responder a partir de 2 definições. A primeira definição é uma definição por negação. Nós conseguimos entender o que é a dignidade da pessoa humana pensando nas situações de indignidade. E aí, deixa eu ler aqui um fragmento maravilhoso de uma obra para vocês. O que se percebe em última análise é que onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser humano,
onde as condições mínimas para a existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade em direitos e dignidade e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana. E esta, por sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e de injustiças. Eu começo definindo o que é dignidade por negação, porque ao mesmo tempo que é difícil conceituar positivamente a dignidade, é muito fácil imaginar situações de indignidade. E aí esse fragmento de um livro de um autor muito conhecido na área do direito chamado Ingo Wolfgang Sarlet, esse fragmento torna límpida a ideia de dignidade da pessoa humana. Ou seja, as situações onde não exista condições mínimas de existência digna do ponto de vista da integridade física e moral, nós estamos ante as situações de indignidade, nós estamos ante as situações em que a dignidade da pessoa humana foi afrontada. E agora eu faço a definição por afirmação. Eu pretendo explicar a você uma definição positiva, utilizando o mesmo autor, o doutrinador, um cara muito inteligente, reconhecidíssimo, chamado Ingo Wolfgang Sarlet, que define a dignidade da pessoa humana como: temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando nesse sentido um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham ali garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. Que nessas definições por negação e por afirmação, a gente compreende o que o legislador e a boa doutrina entendem por dignidade da pessoa humana, que é o fundamento maior da proteção do trabalho ante o assédio moral. Isso eu quero que vocês guardem. Quando vocês refletirem sobre assédio moral, vocês não confundam um mero dissabor com uma afronta à dignidade. Saibam distinguir um do outro, e aí a leitura tranquila de uma definição sobre dignidade, de uma definição sobre assédio moral, pode separar o que foi uma mera discussão comum do ambiente escolar, mais às vezes, de uma violência contínua que deságua, assim, no trabalhador desenvolver uma patologia psíquica, no trabalhador não ter mais motivação de se dirigir ao trabalho, de o trabalhador, eventualmente, até chegar em vias de suicídio. Se vocês estudarem mesmo essa questão, vocês vão ver que tem casos gravíssimos aí que chegam, inclusive, nesse limite. Eu entendo que nós precisamos reagir ante a esse fenômeno. Se você, professora, se você, professor, está passando por uma situação como esta, você tem a obrigação consigo mesmo de reagir, e daqui a pouco eu vou indicar alguns caminhos. Importa aqui apenas lembrá-las que a vida, gente, a vida é só uma, e a gente tem que viver com tranquilidade, exercer bem o nosso trabalho, mas não deixar que outrem torne a nossa vida um inferno. É isso que o assediador faz. É isso que o assédio moral acaba fazendo. Então, se você passa por essa situação, não deixe. Se você passa por essa situação, mande uma mensagem para ele, mande uma mensagem, um e-mail para mim, que eu vou fazer o possível para te ajudar, dando algumas orientações que não são jurídicas, são orientações humanas e que tem a ver com o mundo do direito, sim, ou jurídico-pedagógicas, para você sair dessa situação que, de fato, não condiz com a nossa concepção de vida, não condiz com a dignidade da pessoa humana, e o direito rechaça veementemente, coisa que eu vou enfrentar a partir de agora. As duas questões, os dois cases sobre assédio moral. Ainda não, me adiantei aqui. Antes de ingressar nos cases, eu quero conversar sobre o segundo fundamento que autoriza o Poder Judiciário a rechaçar o assédio moral.
Esse é mais singelo, vocês entenderam que o primeiro fundamento é a dignidade da pessoa humana e o segundo fundamento a gente encontra no diploma civil, no Código Civil, que dispõe aquele que, por ação ou omissão voluntária, causar dano a outrem, mesmo que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo. Eu vou repetir. Corta aqui para mim. Artigo 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, causar dano a outrem, mesmo que exclusivamente dano moral, comete ato ilícito. Portanto, qualquer pessoa que causar dano a outrem, mesmo que o dano seja de ordem moral, fica obrigado a repará-lo porque comete ato ilícito. E por que fica obrigado a repará-lo? O artigo 186 é muito claro. O artigo 186 vai dizer: comete ato ilícito aquele que causar dano a outrem. E aí qual é o artigo que suporta, que dá a resposta a esse dispositivo? É o artigo 927 do Código Civil, que diz: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Ou seja, o artigo 186, que afirma o que é ato ilícito, e o artigo 927, que diz que quem comete ato ilícito fica obrigado a repará-lo, esses dois artigos são o suporte jurídico que dá ensejo às ações judiciais buscando a reparação e a indenização a título de danos morais. Estes são os dois fundamentos. O primeiro fundamento jurídico que sustenta o rechaço ao assédio moral é a dignidade da pessoa humana protegida pelo texto constitucional no inciso 3º, artigo 1º de nossa lei maior. E o segundo fundamento é o artigo 186 e o artigo 927, que em resumo, dizem o que é ato ilícito, quem comete ato ilícito tem obrigação de repará-lo, artigo 927. Feita essa viagem, vamos analisar os dois cases. O primeiro, cujo número do processo está aqui abaixo, versa sobre uma professora que teria sido contratada para coordenar um curso de pedagogia. A professora, doutora em educação, contratada para coordenar o curso de pedagogia, a partir de um fato que sobreveio ao trabalho acadêmico, a partir do fato de ela ficar grávida, ela passou a sofrer uma série de perseguições do superior hierárquico. Apesar de ter uma avaliação muito positiva da instituição, dos alunos, dos colegas, apesar de ter um bom currículo, a professora foi afastada da coordenação do curso, a professora teve reduzida as disciplinas, o número de disciplinas em que trabalhava, e a professora, no limite, teve o constrangimento de foi constrangida a trabalhar em uma mesa fora da sala de trabalho, uma mesa que ficava no corredor da instituição. Ou seja, um conjunto de ações hostis que se prolongaram no tempo e que afrontaram a possibilidade de trabalho digno. Uma coordenadora de um curso passou a fazer o trabalho que uma estagiária fazia. Vejam bem, uma série de episódios claros que tornam quase indiscutível o fato de que a professora estava sendo, sim, perseguida, que a professora estava, sim, sendo hostilizada. Esses fatos todos, analisados a partir do Poder Judiciário, a partir da Justiça do Trabalho, deixaram claros que essa professora estava sendo perseguida por ter ficado grávida. O empregador ficou indignado porque contratou uma professora e essa professora, após fazer o contrato e após trabalhar um tempo, ficou grávida. Confundem aqui, além do assédio moral, um machismo, né? Nós temos aqui, além de assédio moral, um desrespeito flagrante à condição de mulher, porque as mulheres engravidam e é um direito engravidar. Todas podem constituir família, é um direito constituir família. E, guardadas as proporções e as regras, as balizas legais, as mulheres devem exercer o seu trabalho ao tempo da gravidez, ter a licença maternidade e depois retomar os seus postos de trabalho. Não foi isso que aconteceu com essa professora, que, ao retornar ao ambiente do trabalho, foi progressivamente escanteada de suas tarefas, até que, exercendo o trabalho de uma estagiária, foi demitida um mês antes do início do semestre letivo, o que também a impediu
de trabalhar nesse semestre. Então, esse é um caso emblemático de assédio moral. Vejam como o Poder Judiciário, nesse caso, definiu assédio moral. Apesar de não estar disciplinado, com exceção de algumas legislações estaduais esparsas, o assédio moral caracteriza-se pelo comportamento reiterado, repetitivo, consistente na prática de atos com o intuito de humilhar, constranger ou inferiorizar o empregado. Ainda, vamos lá, como bem observou o juízo de primeiro grau, a reclamante foi sacada da condição de coordenadora do curso, mesmo tendo obtido avaliação satisfatória na função, como o próprio preposto da instituição afirma no depoimento, e começou a exercer tarefas menos complexas, inclusive realizadas por estagiário. Dessa forma, na hipótese, verifico que as condutas adotadas pela reclamada continham intuito persecutório típico do assédio moral, representando um tratamento individualizado ou discriminatório passível de indenização. Vejam bem, o Poder Judiciário olhou o conjunto probatório, olhou a narrativa comprovada nos autos e não teve como afastar aí a caracterização do assédio moral. O segundo caso que eu quero compartilhar com vocês diz respeito ao assédio moral ocorrido numa escola de educação infantil. Naquelas escolas em que trabalham muitas professoras com crianças de 0 a 5 anos. Vejam, há milhares de escolas de educação infantil Brasil afora. E essas escolas, em regra, têm menos regulamentações. A gestão é mais próxima dos professores que as escolas de ensino fundamental e ensino médio. Essa aproximação maior entre proprietário da escola, gestor e professores faz com que aconteçam mais episódios de abuso de poder, de assédio moral, caso enfrentado neste processo. Nesse processo, o que aconteceu? Uma professora demitida que saiu indignada da escola alegou nos autos que foi agredida pelo gestor. Foi agredida pelo proprietário da escola, o que, no entendimento dela, daria ensejo à ação de danos morais. Daria ensejo à indenização a título de danos morais em razão do assédio moral sofrido. Bom, na primeira instância, o juízo entendeu que não houve assédio moral. Mas, analisando no Tribunal Regional do Trabalho, os desembargadores perceberam que os relatos das testemunhas foram uníssonos no sentido de que havia sim uma conduta reiterada do gestor de agressão aos docentes. A conduta de hostilidade, uma conduta agressiva e violenta dirigida aos docentes, e que essa conduta é sim rechaçada pelo Poder Judiciário. Essa conduta sim acaba encontrando um amparo aí no assédio moral e deve, por isso, ser objeto de reprimenda. E aí, como é que o pessoal se deu conta disso? Analisando o depoimento das testemunhas. Vejam, um depoimento e vocês vão perceber que essa questão restou encerrada a partir desse depoimento. Diz uma professora que deu o depoimento como testemunha, que trabalha há 2 anos para a reclamada na função de pedagoga, que estava presente no dia em que ocorreu a discussão, que no início do mês é feito um cronograma do dia da apresentação e do tema a ser apresentado, que no dia a reclamante mais 2 professoras iriam contar uma peça de teatro para as crianças referente à Páscoa, que foi dado um tempo para as professoras se organizarem, que no dia as professoras não estavam com a peça preparada, que neste dia o diretor cobrou delas o uso do cronograma, que além disso o diretor questionou o motivo pelo qual o teatro não estava pronto, que o diretor falou como é do seu jeito com um tom de voz mais alto, como é do seu costume, E aí vai, gente, vai a narrativa, e na narrativa se percebe que o diretor tinha o costume de ser mais assintoso, de ser mais agressivo, de ser mais violento. O problema não foi a discussão episódica, mas foi a narrativa das testemunhas que levaram os julgadores a concluir, que, de fato, estavam diante de assédio moral. Porque o diretor cotidianamente era agressivo, cotidianamente era violento, cotidianamente gritava. Essa conduta reiterada que perdura no tempo,
que autorizou o Tribunal Regional do Trabalho a reconhecer o assédio moral e a indenização a título de dano moral correspondente. Perfeito? E onde é que se verificou, onde é que se constatou o assédio moral? Nos depoimentos. Portanto, duas situações em que se verificaram claramente o assédio moral, porque estavam presentes conduta hostil, estavam presentes a intenção de afrontar a autoestima do trabalhador, e estavam presentes o requisito tempo, um lapso temporal condizente com o assédio moral. E aí, o Tribunal Regional do Trabalho, os julgadores não tiveram dúvida. Foi assédio moral e o Poder Judiciário não se compraz com o assédio moral, ele rechaça e condena o empregador. Entendido tudo isso, eu tenho vontade de seguir na definição de assédio moral e vou encerrar apenas com mais uma definição extraída desse julgado. Conforme ensina uma excelente psiquiatra, o assédio moral corresponde a qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Enfim, assediar é submeter alguém sem trégua a pequenos ataques repetidos com insistência, cujos atos têm significado e deixam a vítima o sentimento de ter sido maltratada, desprezada, humilhada, rejeitada. Gente, com essas definições eu acredito que é possível compreender bem o assédio moral, entender com profundidade, com densidade as situações em que eles se verificam. E agora eu encerro com a terceira parte dessa aula, na qual eu pretendo oferecer algumas dicas a você, professor, que eventualmente passa por essa grave situação. A terceira parte dessa aula é: Marcelo, eu passo por essa situação, o que eu devo fazer? Gente, primeiro você deve saber, você deve refletir que você não precisa passar por isso. E você não precisa passar por isso por uma razão bem singela. Não é direito de ninguém exercer abuso de poder, não é direito de ninguém cometer assédio moral. Tampouco qualquer trabalhador tem o dever de sofrer silenciosamente o assédio moral. Porque o assédio moral muda a sua vida. A gente não deixa o assédio moral no ambiente de trabalho. A gente não deixa o assédio moral no computador. A gente não deixa o assédio moral na sala de aula. O assédio moral, ele vai junto com a gente para casa. O assédio moral nos acompanha no banho. O assédio moral nos acompanha numa festa familiar. O assédio moral nos acompanha quando a gente vai caminhar com o nosso filho, com a nossa filha, com a nossa família, enfim. Portanto, ninguém tem o direito de cometer assédio moral, tampouco nenhum trabalhador tem o dever de sofrer assédio moral. E aí o que fazer, Marcelo? Primeira coisa a ser feita é prova. Não existe condenação de assédio moral sem prova robusta. Então, uma dica: se você está sofrendo assédio moral, comece a produzir prova de que você está sofrendo assédio moral. Comece a produzir prova a partir de e-mails, a partir de recados, a partir de ligações, a partir de, eventualmente, testemunhas em conversas constrangedoras. A segunda sugestão é: não converse sozinho com o seu assediador. Se um superior hierárquico está cometendo assédio moral, não converse sozinho com ele. Quando for trocar alguma informação, quando for conversar, peça o acompanhamento de um colega, de um secretário, enfim, que isso, quem sabe, vá tolher um pouco esse ímpeto agressivo. Terceira dica: se você for professor estadual, for professor municipal, enfim, for professor público, eu provoco você a abrir uma sindicância ante a essa realidade. Procure a Secretaria de Educação, a Coordenadoria de Educação e peça a abertura de uma sindicância para apurar esses episódios de assédio moral. Abrindo essa sindicância, você estará muito mais tranquilo. Então, cerque-se de provas. Se eu tivesse que dizer apenas uma coisa, eu diria: a ação cujo fundamento ou cujo pedido é o dano moral em decorrência de assédio moral só tem procedência com fartas provas. Poder Judiciário rechaça o assédio moral,
Agora, o Poder Judiciário não acolhe o pedido de assédio moral sem prova robusta. Então a dica é: produza bastante prova. Sem muita prova, você não terá procedência nos pedidos acerca do assédio moral. Então assim, ó, gente, eu espero ter ajudado vocês a entender melhor essa questão. Eu realmente tenho várias decisões aqui sobre assédio moral que eu pensei em compartilhar com vocês, mas a ideia é fazer uma espécie de uma síntese e é compartilhar com vocês as aprendizagens centrais, mais importantes, que sirvam efetivamente para ajudar aí a enfrentar esse cenário, a enfrentar esse contexto. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é um assunto muito importante, a gente explora esse e vários outros assuntos importantes de matéria constitucional e as outras matérias de direito que envolvem o trabalho educativo no nosso programa Direito Educacional na Prática. E eu peço que você compartilhe essa aula com os colegas, eu peço que você comente, eu peço que você acompanhe a Escola de Direito Educacional no Face, no Insta, me envie e-mails, vocês sabem que eu respondo os e-mails, né? E a nossa ideia é contribuir para o empoderamento docente, contribuir para que você, professor, trabalhe melhor, exerça o seu trabalho ancorado no conjunto de direitos que nós todos titularizamos. Encerro essa aula com um fragmento de uma música que eu gosto muito e que diz um pouco o sentido da vida que todos nós devemos alimentar. Grande abraço, gente, e ouçam essa música. Desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar, e que tem até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar. Eu quero ouvir vocês e